Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Bom dia, meu povo, bom dia, bora acordar, chocar esse ovo com a gente, vamos chocar. Desperta, meu ovo, é tarde, bora ninhar, mexer esse povo com a gente, vamos chocar. Boa noite, meu povo, é noite, bora dançar, sonhar esse ovo com a gente, vamos chocar. Olá, eu sou a Madalena Haslan e o meu trabalho é sobre a canção de tradição oral como superfície da criação, observada no processo de produção do espetáculo Ovo do Grupo Auê. E eu me pergunto, como a canção de tradição oral pode ser geradora da criação quando colocada no centro do processo? Não há quem diga sobre a vida de um povo melhor que suas cantigas, nem há pujanças que expressem o nosso povo melhor que suas danças. Antônio Bispo. Minha sábia, minha Zabelê, toda madrugada eu sonho com você. Se você não acreditar, eu vou sonhar pra você ver. Eu vou sonhar pra você ver. O sonho é o ovo, é o que queremos chocar. É para a criação, aquilo que desejamos e que também é preciso mostrar. Eu vou sonhar para você ver. Nessa frase da canção Minha Zabelê, há uma sugestão da ideia de criação. Ela sugere uma possibilidade de pensar a criação a partir da canção. Assim, já vou explicando qual é o meu procedimento de análise. O que Antônio Bispo está dizendo é que a canção é documento histórico e que o saber não é algo exclusivo da escrita ou de uma história dessa forma contada. O saber que estudamos na canção de tradição oral é passado pelo fazer e construído pela memória. Nas culturas africanas, deslocadas de África para as Américas, e nas indígenas, a oralidade é a forma privilegiada da disseminação do conhecimento, através dos rituais e festas que se mantinham o conhecimento, memória e história do povo. A poesia cantada e a dança assumem o papel de veículos desse trabalho de perpétua elaboração de uma memória compartilhada e de organização de relatos do passado do ponto de vista do presente. Poderíamos pensar que tais canções da tradição oral estão esquecidas ou guardadas num canto empoeirado do folclórico, parado no tempo. Mas o conhecimento passado oralmente nunca é algo estático. As canções não estão escritas para serem reproduzidas, da mesma forma, pelo contrário, sua semente está na mudança. A canção está no ambiente da linguagem, da palavra, que é passada de geração em geração. Cada vez que é ensinada, cantada, se torna outra. Acrescento que as palavras revestidas pela melodia ganham outra gramatura, ganham nova função. Elas acionam e convocam sensações diferentes, chegam em outros lugares que a palavra só, sem a melodia, não chegaria. Portanto, escolher trabalhar com a canção de tradição oral é tomar uma posição estética, ética e política. É o voltar para si e para o nosso país, Brasil, percebendo toda a complexidade que isso traz. Proponho, então, que a própria canção seja a carne da criação. No trabalho, analiso o processo de criação da primeira canção do espetáculo, a canção do Ovo. Ela é a única música do show que não é de tradição oral, e sim composta pelo Grupo Auê, processo iniciado pela letra trazida por Sabrina Lindemann. Essa letra foi aumentando e sendo modificada durante os encontros, engordando a canção e fala sobre o próprio processo de criação dessas mulheres. O ovo aqui representa o que pode ser, o desejo de cada uma, o que gostariam de chocar. A letra brinca com as sonoridades da palavra ovo e povo, e também com o duplo significado do verbo chocar. Poderia dizer que há uma relação entre a noção de público e privado, pois o ovo é algo particular, quase misterioso, e convida o público a participar, chocar esse ovo com a gente. Assim como em Minha Sabiá, é a criação a partir da canção, um documento dessas mulheres, desse grupo. Travesseiro dos seus braços, só não fascinam, quiseram
travesseiro dos seus braços. Só não faz se não quiser. Sustenta a palavra de homem que eu mantenho a de mulher. Vamos, mana, tu me abanas, eu numa pedra e tu noutra. Vamos, mana, tu me abanas, eu numa pedra e tu noutra, contando nossas histórias de que a sorte nos foi pouca, contando nossas histórias. O Grupo Auê foi criado em 2020 com o intuito de fazer um trabalho de educação musical, tendo corpo, voz como instrumento. Naquele ano, tivemos apenas 2 encontros, pois o trabalho foi suspenso por causa da pandemia de Covid-19. No ano seguinte, o trabalho foi retomado, porém, no sistema remoto. Somente mulheres se interessaram em continuar e, por isso, de uma maneira orgânica, o grupo passou a ser feminino. Assim, os nossos interesses também foram mudando. No início do processo, tivemos uma conversa sobre o porquê fazer parte de um grupo vocal de mulheres. A resposta mais frequente foi a busca por um tempo para si, para fazer o que se gosta, mostrando que a arte funciona como um espaço de cuidado consigo. A grande maioria dessas mulheres também relatou ter a profissão ou uma atividade cuja função era de cuidar dos outros, professoras, enfermeiras, mães, psicólogas, e que buscavam desse momento da vida, a maioria das participantes tem mais de 50 anos, olhar para si, se descobrir, colocar-se no centro. Dessa vontade de se ver, começa a vontade de criar. Então, começamos o processo do espetáculo Ovo. Esse nome veio a partir da Gisela Abeixe, quando ela nos conta sobre uma aula que deu no DAD, Departamento de Artes Dramáticas da URGS. Ela fala: enquanto trabalhava com as pessoas que aceitaram o jogo, uma das minhas provocações, no momento em que estavam de cócoras, foi perguntar o que gostariam de chocar para trazer ao mundo. A quais coisas valeria a pena dedicar o seu tempo e atenção, seu bordado de calor, suor e memória, a que queriam ter vida? E também a Teresa de Lucena, quando propôs que fizéssemos uma apresentação apenas com canções de tradição oral, músicas que já vínhamos trabalhando como forma de estudo musical e vocal. Trabalhar com a canção de tradição oral no Grupo Auê, ao mesmo tempo que foi uma escolha do grupo, tomada de forma natural e não propositiva de nossa parte, das professoras, foi e segue sendo um processo difícil de conhecimento. Com a canção de tradição oral, vários questionamentos surgem. Como não conhecemos essas músicas? Que forma de cantar é essa que me incomoda? Eu, como uma mulher branca de classe média, posso cantar essas músicas? E sendo em sua maioria mulheres brancas e de classe média, que vivem em um espaço ocidental e passaram por uma forma tradicional de conhecimento que exclui seus corpos e saberes orais, elas se perguntam agora: como é que me privaram dessas emoções? Como posso ter passado a vida inteira sem conhecer essas músicas? Aos poucos, fomos criando uma coleção de canções, que em certo momento começou a ter forma. Comecei a encontrar elementos que se articulavam umas às outras e propus ao grupo a seguinte visão: ar, água, floresta e festa. Essas categorias traziam o ambiente com o qual a letra e a estrutura musical de cada canção escolhida estava relacionada. Como cantávamos, com leveza, força, qual o ritmo que reconheço, etc. Depois de cantarmos todas as canções na sequência que sugeri, evidentemente alguns caminhos se modificaram, pois quando colocamos no corpo uma ideia, ela se transforma. Esse exercício de articulação entre as canções, criando relações desde sua medida musical e textual, considerando como texto aqui tanto as palavras que a canção carrega, quanto os intervalos melódicos, harmônicos e os silêncios que impregnam de sentido e múltiplos significados, buscando criar uma narrativa com tais materiais a ela inerentes, e isso eu venho chamando de dramaturgia da canção. Tento encontrar caminhos dramatúrgicos a partir da canção. Venho percebendo que, diferente de um teatro musical ou de um teatro com música, a maneira como atuo para encontrar determinada dramaturgia se faz por dentro da própria canção.
De março a dezembro de 2023, eu gravei os encontros semanais e ensaios extras, marcados pela preparação da estreia do espetáculo, em dezembro do mesmo ano. E fiz apenas uma entrevista coletiva após as apresentações que aconteceram no Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. A partir dessa percepção, opto por analisar as gravações de áudio e vídeo a partir de questões que aparecem nesses registros. Questões essas que chamo de dimensões, emprestando do conceito de Marilena Chauí, como par totalis, como uma parte do todo. Ou seja, cada uma delas compõe os múltiplos significados potentes na canção. Nesse momento, algumas dimensões que acredito serem possíveis são o feminino, o feminismo, a língua, o brinquedo, a morte, a voz, sagrado, negritude, o político. Nas tradições rituais afro-brasileiras, arlequinadas pelos seus diversos cruzamentos simbólicos constitutivos, o corpo é um corpo de adereços. Movimentos, voz, coreografias, propriedade de linguagem, figurinos, desenhos na pele e no cabelo, adornos e adereços que grafam nesse corpo, corpus, estilística e metonimicamente como locus e ambiente do saber e da memória. Os sujeitos e suas formas artísticas, que daí emergem, são tecidos de memória, escrevem história. O tempo foi o meu mestre que me ensinou a curar. Passei 3 dias de luto debaixo do maicá. Quando eu me levantei, oi, no tempo eu tô pra curar. Nesse trabalho, eu tomo a Leda Maria Martins como principal referência, além de ter pesquisado nas bases da Abrace e da Ampon. Nessa pesquisa, encontrei trabalhos sobre memória, sobre tradição oral em cena e sobre tradição oral na música, mas não sobre a música de tradição oral na cena, que é o que eu proponho aqui. Assim, a leitura da Leda se tornou mais importante, porque a canção é um documento de memória que conta histórias de quem a fez. É importante falar sobre essa relação, pois quando escolho com o grupo colocar as canções de tradição oral em cena, logo nos sentimos impostoras, que essa música não nos pertence e não deveríamos cantá-las. Existe aqui uma concepção tão comum no Brasil, não reconhecer a própria história. Ter acesso a uma cultura de lugares distantes antes da que está tão próxima. Uma narrativa que afasta a curiosidade e a construção de si mesmo na história, que nos forma como país. Não busco aqui unir de maneira rasa todos os povos e histórias que constituem o país, mas compreender que o espaço que ocupamos hoje, tanto físico quanto político e simbólico, vem de diversas pessoas, povos e lutas, e, portanto, é parte de quem somos. Ao cantarmos essas canções, com os corpos que temos, no tempo que estamos, oferecemos uma nova roupagem a essas músicas. A poesia cantada e a dança assumem o papel de veículos desse trabalho de perpétua elaboração de uma memória compartilhada e de organização de relatos do passado do ponto de vista do presente. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.